No Globo Repórter de hoje, uma aventura na terra das baleias assassinas. Nossa equipe viaja para o Canadá, embarca num veleiro e entra no mar das orcas. Força, beleza, sensibilidade. Que palavra definiria melhor esse misterioso habitante dos oceanos? Parente dos golfinhos, a orca está entre os bichos mais inteligentes do planeta e um dos mais parecidos com o homem. Em busca do segredo da baleia assassina, nossos repórteres mostram cenas comoventes. Como a orca reconhece até a foto de uma parente. Por que prefere se aproximar dos bebês e evita os adultos? Em alto mar, onde elas encontram comida? A fascinante conversa das baleias assassinas. O que significa o som que elas emitem no meio do oceano? O encontro com uma família de ursos negros. Mãe e filhotes passeiam no bosque. Águias, veados. O exuberante mundo animal no Estreito das Baleias. E as focas? Como se protegem do terrível ataque das orcas? Se desse de cara com ela, você entenderia logo a fama de assassina. O porte é mesmo de máquina mortífera. 9 toneladas, o peso de um caminhão médio. 9 metros de comprimento. De pé, um prédio de 3 andares. Deitada, o tamanho de um micro-ônibus. De boca aberta, faz por merecer o título, o maior predador dos oceanos. Perto dela, tubarão é peixe pequeno. O animal é uma fera, uma das espécies mais aparelhadas para a sobrevivência e muito mais parecida conosco do que se pode imaginar. É só ir ao aquário de Vancouver, na costa oeste do Canadá, e comprovar. Biossa passou a maior parte dos seus 22 anos neste tanque. O cativeiro parece ter atrofiado esta fêmea, que tem apenas 3 metros de comprimento e pouco mais de 2 toneladas. Arenque? É, beleza. Tem bom gosto. Enquanto dá na boca, cheia de dentes, a ração diária de 40 quilos de peixes e lulas, o treinador de Biossa fala dela como amiga. Sei até quando ela está de mau humor, garante Indy. Nessa hora, diz ele, nem adianta puxar conversa. O hálito dela é bastante marcante. Dá para notar que ela se alimenta de peixe. Biossa tem paladar exigente, revela o técnico. Ela não gosta de lula do Atlântico? Não gosta muito, não. Ela até cuspiu a lula. Faz malcriação, feito criança manhosa. O mais impressionante é o comportamento de Biossa diante das janelas do tanque. A maior parte do tempo, ela nada em círculos, como qualquer animal enjaulado. Mas tem algo capaz de chamar a atenção de Biossa. É fácil descobrir onde tem um bebê aqui no aquário. A baleia está sempre perto dele. Adultos e mesmo crianças não despertam maior interesse. Mas é só chegar um bebê que o gigantesco mamífero se derrete diante da janela. Parece que fala, abre bem os olhos e faz gracinhas. Fizemos um teste. Pedimos à mãe que continuasse junto ao vidro, mas sem a criança. Biossa foi embora. Depois, o pai voltou com o bebê. A baleia veio atrás. É difícil chamá-la de assassina depois dessa exibição de instinto materno. Só tem uma outra coisa capaz de atrair Biossa dessa forma. O que você faria se estivesse andando por aí e alguém te mostrasse uma foto de algum parente? O mesmo que ela. Olha só. Ela responde. Isso é impressionante.
É de cortar o coração. A baleia se esfrega no vidro como se quisesse chegar mais perto, ver melhor. E dá um gemido que parece de pura tristeza. Essa reação quase humana mexe com a imaginação. Animais presos como Vjosa já deram aos cientistas pistas sobre a inteligência das orcas. Mas só o estudo no seu habitat natural pode desvendar a sofisticada mente que parece se esconder por trás desse poderoso rosto em preto e branco. Só em liberdade, um animal como este pode ensinar aos homens os segredos da sua presença milenar no planeta. E é atrás desses mistérios que vamos partir agora. A orca pode ser encontrada em praticamente todos os mares e oceanos do planeta. Na verdade, só um outro mamífero se espalhou tanto pela Terra quanto a orca, um mamífero chamado homem. Nós vamos concentrar nossa busca no endereço certo, o Estreito de Johnston, 500 quilômetros ao norte de Vancouver, na província canadense da Colômbia Britânica. Serão 2 semanas a bordo do Morgayler, o veleiro do biólogo Jim Allen. A tripulação é jovem, mas ninguém é marinheiro de primeira viagem. Kim, a sobrinha de 15 anos, não faz fita para trabalhar. Morgan, 16 anos, filho mais velho do biólogo, procura baleias do alto do mastro, feito pirata. Os olhos de Bladen, 3 anos, brilham de agitação. Logo, logo, ele vai perder o posto de caçula para o irmãozinho, que viaja há 7 meses na barriga da mãe, a guia de ecoturismo Jim. Viagem segura, garante Jim Allen, que navega nestas águas há 24 anos. Ele é um dos mais experientes navegadores aqui dessas águas buscando orcas. Estamos em boas mãos. O Estreito de Johnston é esta faixa entre o continente e a ilha de Vancouver, explica Jim. É o principal corredor marítimo da América do Norte. Mas antes dos navios, vieram as orcas, atraídas pela abundância de alimento. Estudando as orcas aqui do Estreito de Johnston, os cientistas americanos e canadenses descobriram que existem pelo menos 3 tipos de orcas: as passageiras, as residentes e as oceânicas, que vivem em mar aberto. Cada grupo tem uma dieta muito específica e essas baleias não se misturam nem mesmo para se acasalar. Como não existe nenhuma prova de mudanças e diferenças genéticas entre essas baleias orca, os cientistas acham que essas baleias aprenderam a agir assim ao longo dos tempos. O comportamento foi passado de geração em geração. Mais uma prova da sofisticada inteligência desses animais. Temos boas chances de encontrá-las aqui no estreito. Nesta época, elas passam o dia caçando salmões, que vêm do mar aberto para se reproduzir. Orca! First orca! Não demora muito, a gente começa a escutar o poderoso suspiro, a marca registrada das orcas. Oba! Nossa primeira baleia. As nadadeiras enormes surgem com imponência do fundo do mar. As orcas parecem nadar sem esforço, rasgando a água gelada do estreito a 30 km por hora. Mamíferas como nós, as baleias precisam vir à tona para respirar. Os suspiros profundos fazem pensar na incrível adaptação vivida por estes animais. As orcas passam pelo menos 95% do tempo embaixo d'água, com um aparelho respiratório feito para a terra firme. O organismo da orca desenvolveu uma interessante estratégia. Cada vez que ela mergulha, o enorme coração reduz os batimentos. O sistema circulatório canaliza o oxigênio para os órgãos vitais, como cérebro, coração e músculos das nadadeiras. Respirar para as orcas
é também um reforço dos laços familiares e um show de coordenação. Grupos inteiros sobem à superfície, trocando todo o ar dos pulmões ao mesmo tempo, enquanto cruzam velozmente o canal em busca de alimento. Ao contrário do nosso ato individual de respirar, um gesto solidário e sincronizado das baleias, que dá outra pista sobre a complexa organização social destes animais. Quanto mais próximo o parentesco, maior o sincronismo dentro do grupo, especialmente entre as orcas residentes. As mães se adaptam ao fôlego menor dos filhotes, que, por sua vez, vão aprendendo a segurar a respiração por períodos cada vez mais longos. Orcas respirando em conjunto talvez não sejam muito diferentes de uma família de humanos passeando de mãos dadas, caminhando num único ritmo. Mas nosso primeiro encontro com as orcas precisa ser interrompido. O vento começa a soprar com força e a guarda costeira avisa pelo rádio que uma tempestade se aproxima. As orcas nem se abalam, mas nós, frágeis mamíferos terrestres, precisamos buscar abrigo para passar a noite. No Estreito das Baleias, um vasto mundo animal. Daqui a pouco você vai ver ursos negros, a mãe, os filhotes. Uma família inteira passeia no bosque. Veados, águias e as focas, como fogem do terrível ataque das baleias assassinas. Em Cima da Hora, com você todos os dias, sempre no começo de cada hora. Jornalismo dinâmico, a notícia no momento certo. Somando informações, para você se manter sempre atualizado com os últimos acontecimentos. Em Cima da Hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. Start, o talento de jovens artistas que seguem os passos dos pais. Você vai ver a segunda parte da reportagem especial com os filhos da música. Carla Camurati. Ela fez cinema, TV, teatro e agora está dirigindo uma ópera, Madama Butterfly. O que mais me diverte é exatamente o processo de criação e de você conceber a imagem daquilo que você vai fazer. Ritmo e animação. Uma mostra internacional no Rio revela os sons do sapateado. Start, nesta terça, 11 da noite. O dia clareia, mas parece que o vento soprou o sol para longe. As nuvens cobriram o céu. As rajadas cortam o Estreito de Johnston a mais de 20 nós. São ventos acima de 40 km por hora. Navegar assim é um perigo. É mais seguro buscar refúgio em terra firme. Por aqui vivem alguns interessantes vizinhos da orca. Tommy Seaweed sabe onde encontrá-los. Filho e neto de Quaqualas, os nativos da região, Tommy virou guia para caçadores brancos. É uma forma de sobreviver numa terra que já não lhe pertence. Neste dia de chuva insistente, ele vai nos guiar numa caçada de imagens. Imagens de ursos. A pista é esta. Essas aqui são as frutinhas que o urso gosta. É por isso que ele deve estar aqui por perto. Gostoso. O urso não é bobo, não.
O olho treinado do nativo enxerga movimento no mato. Ele para a caminhonete e checa as pegadas no meio da lama. O urso está por perto. O bicho é selvagem e pode ser perigoso. Melhor continuar de carro. Tommy conta que a caminhonete dele já foi perseguida por um urso enfurecido a quase 40 km por hora. Mas quando estão tranquilos, diz Tommy, eles podem até ser atraídos com um truque de caçador. Mais alguns metros e Tommy para o carro outra vez. O caçador garante, aqui tem urso. Primeiro é só um vulto escuro entre os arbustos. Quando a vista se acostuma, a gente consegue ver um belo urso negro, colhendo tranquilo suas frutas do bosque. Enquanto o salmão não sobe os rios da região para desova e vira presa fácil para este excelente pescador, as pequenas frutinhas são a grande fonte de alimento do urso. A cada 100 quilos de amoras e framboesas que come, o urso acumula 10 quilos de gordura. Durante a primavera, ele precisa ganhar pelo menos 200 quilos. Reserva vital para o longo sono do inverno, quando o urso pode dormir meses seguidos. Pelo jeito, a comida anda farta. Esta fêmea procura mexilhões na praia, outra refeição apreciada pelos ursos. Ela tem 3 filhotes. Do tamanho de um cachorro médio, os bichinhos seguem a mãe numa cena rara. Normalmente, uma ursa tem apenas uma cria por primavera. Esta é uma terra de grandes predadores. Outro de seus principais moradores é este, a majestosa águia americana. Um quarto dos sobreviventes desta espécie vive em paz nesta região do Canadá, lugar que jamais viu o uso do DDT. Nos Estados Unidos, onde a águia é símbolo nacional, ela quase foi extinta pelo agrotóxico. O Canadá conseguiu preservar o seu meio ambiente, em grande parte, graças à pequena ocupação do território. Lugares remotos, como esta antiga aldeia Quaquala, por exemplo, só foram habitados por nativos no passado, expulsos da terra pelos costumes e doenças trazidos pelos brancos. Essa é a árvore de cedro, né? Que é a árvore que é a base, a madeira, a base de tudo, toda a cultura dos índios aqui da região. E esses ossos aqui são algum caçador que certamente deixou por aí. São ossos de algum pequeno veado, alguma coisa assim. No Canadá, a caça é permitida, mas uma legislação rígida impede, por exemplo, que um caçador se aproveite da docilidade de um cervo como este. Protegidos, os animais ocupam o espaço da mata. As plantas comestíveis não carregam poluição. Dá até para experimentar sem medo os aspargos do mar. Gostosinho, salgadinho. Isso aqui não é areia. O que a gente encontra nessas praias são restos de conchas acumuladas aí, talvez há 9.000 anos. 9.000 anos de ocupação deste lugar pelas tribos nativas, que se alimentavam, obviamente, dessas conchas, dos animais que estavam nessas conchas, e iam acumulando aqui, geração após geração, as conchas. E hoje, então, você tem essas praias brancas aqui. Nós voltamos à mesma praia ancestral e cozinhamos como os primitivos moradores do lugar. Hoje a gente pode dizer que vai comer como uma baleia, e essa deve ser uma das poucas ocasiões que a gente pode dizer isso sem cometer uma grosseria. Porque essa é a comida preferida das orcas, o salmão. Jim explica que as orcas não estão sozinhas neste cardápio. A carne rosada deste peixe nobre
atrai e garante a sobrevivência do urso, da águia e do próprio homem. Ao contrário dos índios americanos, que foram massacrados pelos colonizadores, explica o biólogo, os nativos desta região do Canadá foram poupados, porque tinham algo que interessava aos caras pálidas. Sabiam como capturar o apreciado salmão. Não é à toa que as orcas vivem comendo isso, hein? Muito bom. Está na hora de voltar para o mar. A maré começa a subir. É agora que a foca vai se alimentar. Junto com o filhote, ela descansa sobre a rocha. Mas a arisca mergulha rapidamente quando a gente se aproxima. Uma distração e a foquinha pode virar refeição para as orcas de passagem. As águas que navegamos nestes dias de aventura são o cenário dessa luta constante pela sobrevivência. Este mar sem limites faz a gente pensar na liberdade que Biosca jamais voltará a experimentar. Mas um pedaço dessa imensidão ainda pulsa no coração da baleia cativa, lá no aquário de Vancouver. Essas gracinhas que o público adora não foram ensinadas por nenhum treinador. Essas são as características naturais do animal, que permitem que ele sobreviva no seu meio ambiente. No espaço ilimitado do mar, as parentes de Biosca não se mostram tão de perto. Às vezes, é só uma cauda elegante acenando ao longe, antes de desaparecer na água escura. Mas a gente pode ter certeza, mesmo tendo visto só um pedacinho, ali vai um animal que vive por inteiro. O que pode nos ensinar um doutor em baleias? Daqui a pouco você vai ver. O que descobriu o homem que ouve a misteriosa conversa das orcas? Cada família, uma língua. Como se comunicam as mais velhas, as adultas e as jovens baleias? Fantástico. Reapresentação na Globo News, domingo para segunda, 00:05. Vamos descobrir a arte de viver em cada região do Brasil. As riquezas naturais, o tempero irresistível da nossa mesa, as tradições que desafiam o tempo, as curiosidades de um povo. São muitas histórias e grandes personagens. Via Brasil, com Celso Freitas. Segunda a sexta, 19:30. Não é o que parece, é apenas uma simpática recepção. A música do filme Tubarão é só para lembrar que é tudo uma questão de ponto de vista. É fácil descrever este animal como a encarnação da crueldade. Mas é preciso conhecer as orcas para entender que estamos diante de um dos mais sofisticados moradores do planeta. Muitas vezes, é só uma questão de escala. Ninguém questiona a popularidade dos golfinhos, por exemplo. E a temida baleia assassina, segundo os biólogos, é primo próximo, apenas o maior de todos os golfinhos.
E o maravilhoso cenário da costa oeste do Canadá é o melhor lugar do mundo para conhecer esse magnífico animal. O veleiro é o melhor veículo para se acompanhar as baleias orca. Primeiro porque não usa motor, então é silencioso, não espanta os animais. E depois, ele também permite que a gente ande lado a lado com as orcas, apesar da velocidade delas, né? Porque elas conseguem passar dos 40 km por hora facilmente, e o nosso limite aqui não passa dos 30. Mas essa aproximação tem de respeitar certos limites. E essa é a missão destes voluntários. We're from Brazilian TV. O lugar está cheio de barcos, explica a fiscal do programa de proteção mantido pelas próprias comunidades do estreito. Apenas uma das cidadezinhas da região, diz a moça, tem mais de 5.000 caiaques registrados. A gente aborda as embarcações para explicar que não devem chegar a menos de 100 metros das orcas, nem perseguir as baleias. Os visitantes são bem-vindos, explica a estudante de biologia. Mas não queremos que o excesso de turistas estrague este santuário. Apesar de se aproximar espontaneamente e dar shows diante dos barcos, as baleias começam a dar sinais de que o movimento incomoda. As orcas nunca demonstraram nenhuma preferência especial por Robson Bight, a área que virou reserva protegida por lei. Mas, ultimamente, elas buscam cada vez mais o refúgio da pequena baía de 8 km². É como se tivessem percebido que aqui, pelo menos, os barcos não entram para persegui-las. Mas muito antes dos turistas, este pesquisador descobriu que o Estreito de Johnston era o lar das baleias e resolveu montar a própria casa aqui. Paul Spong é um doutor em orcas. Psicólogo, ele foi contratado pelo Aquário de Vancouver na década de 70 para estudar o comportamento das orcas em cativeiro. Em pouco tempo, fascinado pela inteligência das baleias, o Dr. Spong decidiu que era preciso estudá-las no seu próprio ambiente. Animais presos, diz ele, são apenas uma imitação dos bichos em liberdade. Não há nada a aprender com eles. É por isso que eu faço questão de saudar o Brasil, diz o cientista. Vocês devem se orgulhar do seu país. Ao contrário de países como o Canadá, o Brasil baniu o cativeiro de baleias e sempre defende os animais nas conferências e organismos internacionais. O quartel-general do Dr. Spong é o Orca Lab. Jovens pesquisadores do mundo todo fazem fila e pagam a viagem do próprio bolso para trabalhar nas pesquisas do cientista. Aqui, ele faz um trabalho silencioso para estudar as baleias sem interferir no comportamento dos animais. Tudo se baseia em escutar. Uma área de 50 km² é permanentemente monitorada por hidrofones. Os microfones que funcionam embaixo d'água captam todos os sons emitidos pelas orcas. Analisando as gravações, explica Paul Spong, já descobrimos que existem dialetos próprios, usados somente dentro de cada família. Quando entra no estreito, por exemplo, um grupo que vinha calado começa imediatamente a vocalizar. É como um alerta. Estamos chegando em paz, não queremos confusão. É isso que mais intriga o psicólogo. As orcas têm força e porte para serem animais extremamente agressivos. Mas elas conseguem conviver pacificamente dentro de suas famílias e também com outros grupos, diz o cientista. Nós, homens, afirma o Dr. Spong, temos muito a aprender com as orcas. Dá para escutar o respirar delas, elas soltando o ar. E hoje é um dia ideal para se ver baleias, o mar está bem lisinho. É nessa hora que elas se aproximam da costa e aproveitam para raspar a sua pele nas pedras da encosta aqui. Os cientistas ainda não têm explicação para este comportamento. Talvez seja para se livrar de parasitas ou simplesmente para se massagear nas pedras do fundo. Quem sabe alguma saudade do tempo em que as orcas viviam sobre a terra. Uma radiografia da nadadeira de uma baleia assassina mostra ossos do que foi uma pata de animal terrestre, milhões de anos atrás. A adaptação deste mamífero à vida dentro d'água explica também o curioso buraco respirador no meio das costas.
não é nada mais do que um nariz. Para um animal que passa 95% do tempo dentro d'água, um nariz na ponta do rosto seria um incômodo. O orifício nas costas permite às baleias respirar em movimento, elevando apenas o dorso acima d'água. Essa presença constante na superfície é um dos grandes atrativos desta família de animais. Assim, eles sempre estiveram mais perto do homem, para o bem e para o mal. Não faz muito tempo, pescadores atiravam nas orcas. Para eles, um concorrente na captura do salmão. Hoje, os animais são protegidos por lei na maioria dos países. E os pesquisadores aprenderam a reconhecer cada indivíduo apenas pela parte que fica fora d'água. Orcas e homens têm muito mais em comum do que a gente pode imaginar. Elas, por exemplo, vivem um crescimento impressionante, mais ou menos na mesma época em que a gente tem a nossa adolescência, por volta dos 13, 14 anos de idade. No caso das orcas, dá para notar isso claramente por causa do impressionante aumento do tamanho da nadadeira dorsal, essa que a gente vê para fora d'água. Entre os machos, ela continua crescendo até a maturidade, por volta dos 19, 20 anos de idade, também como nós. E chega a cerca de 1,80 m, 2 metros de altura. Observando e comparando, os cientistas descobriram que os grupos que nadam pelo estreito são famílias bem definidas. Normalmente, são lideradas por uma avó, uma velha orca que pode ter mais de 70 anos de idade. Provavelmente, dizem os especialistas, ela mantém o respeito do grupo usando a sua memória para guiar a família aos melhores lugares para caçar salmão. Podemos dizer que as próprias orcas contaram tudo isso para os cientistas. A complexa estrutura social destas baleias foi confirmada através do som. Este é o estúdio da Orca FM, a única estação de FM que só transmite som de orca. E o Dr. John Ford, o pesquisador encarregado e inventor desta rádio, é uma espécie de locutor da rádio, ou DJ oficial aqui. Can we listen to some orca sound? Vamos ouvir a última transmissão ao vivo do Estreito de Johnston. É verdade. O que estamos ouvindo é o som das orcas do Estreito de Johnston, a 500 quilômetros daqui. Um microfone transmite o som via ondas de frequência modulada para uma central telefônica, que envia o sinal para o aquário de Vancouver. Com o conhecimento que temos, diz o Dr. Ford, podemos saber até o que as baleias estão fazendo. They're looking for salmon. Agora elas devem estar procurando salmões, diz o cientista. O sistema de escuta via ondas de FM é só o início de um projeto ambicioso. Em breve, explica o Dr. Ford, vamos instalar microfones acoplados a um analisador de som. Cada vez que o sistema detectar baleias no estreito, ele vai acionar um telefone celular embutido e ligar para cá. Vamos fazer pesquisa do jeito mais moderno, afirma o cientista. As baleias vão simplesmente me ligar dizendo onde estão. Uma câmera no fundo do mar revela a beleza dos seres que alimentam as baleias. A seguir, o colorido jardim aquático formado pelos habitantes da zona de maré. As incríveis estrelas do Pacífico. Por que Biossa é a última orca aprisionada num tanque do Canadá? Globo Rural. Reapresentação na Globo News, domingo, 5h05 da tarde. Em cima da hora, o que está acontecendo na sua cidade, no Brasil, no mundo. A informação objetiva 24 horas por dia, para você ficar sempre bem informado. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora.
Esse ponto alto aqui é ideal para observação tanto das baleias da reserva, em que elas são protegidas, como dos barcos que vêm trazendo gente para observá-las. Faz 10 anos que todo verão os pesquisadores ficam aqui em cima. Na Califórnia, Dave Briggs ensina biologia para crianças. Aqui no Canadá, ele é um voluntário no Olho da Águia. Esse é o nome do posto de observação montado no penhasco em frente à Baía das Orcas. Dave Briggs foi o primeiro pesquisador a tentar medir o impacto da presença humana sobre as orcas do Estreito de Johnston. Faz 14 verões que ele vem ao estreito. E o trânsito cresce a cada dia, diz o pesquisador. De pequenos caiaques a enormes transatlânticos. E ainda não sabemos o impacto do barulho dos motores e das perseguições de barcos de turistas, explica Dave. Aparentemente, as baleias têm aguentado o incômodo com paciência de vizinho de aeroporto. O número de orcas tem aumentado em 3 a 4% ao ano. Mas os pesquisadores, como Dave, têm medo de que o movimento acabe expulsando os animais do estreito. Outra ameaça sobre as orcas é a escassez do seu alimento preferido, o salmão. Ameaça que já virou realidade. Os barcos de pesca tiram do mar muito mais do que a natureza consegue repor. O governo canadense investe milhões num programa de repovoamento com salmões de cativeiro. O medo de Tommy Seaweed é que as orcas acabem como o povo dele, expulso do seu habitat pela ganância do homem branco. A orca é o símbolo da minha família, diz o nativo, exibindo o precioso bordado de baleia na capa ritual dos Kwakwala. Eu sou um Hamatsa, um guerreiro, explica Tommy, e sei que quando morrer vou me transformar numa orca. A força, a beleza e a inteligência das baleias assassinas sempre fascinaram os antepassados de Tommy. Elas fazem parte da mitologia Kwakwala e estão representadas nos totens e esculturas dos nativos. Mas o avanço da civilização é inevitável. A única saída para os amigos das orcas é confiar na avançada legislação ambiental canadense. Um país que não abre mão de explorar seus recursos naturais, mas impõe regras rígidas para evitar a devastação. As madeireiras, por exemplo, têm de seguir tantas normas para abrir uma simples estradinha na mata, que às vezes preferem retirar as toras por via aérea. Assim, só mesmo a madeira que vai ser usada na indústria é derrubada pelos madeireiros. A beleza deste lugar, com toda a sua grandiosidade, depende da soma de milhares de frágeis e pequenos organismos. É o que vamos ver através da câmera submarina que montamos especialmente para isso. Podemos chegar bem perto dos recifes e ver o colorido jardim aquático formado pelos habitantes da zona de maré. Presas às pedras, as incríveis estrelas do Pacífico mostram cores que não existem no Oceano Atlântico. Estes animais são os maiores predadores do Recife. A estrela girassol usa seus 24 braços e 15 mil pezinhos em forma de tubo para se grudar na rocha, à espera de algum ouriço roxo desavisado. A estrela pintada tem apenas 5 braços, mas cresce até 40 centímetros só comendo mexilhões. Para escapar de predadores como esse, a pequena e vibrante estrela de sangue pode descer a até 650 metros de profundidade. O colorido das anêmonas justifica o nome, que vem de flor em latim. Apesar do jeito de planta, este é um animal curioso, que nasce fêmea e vira hermafrodita quando adulto. Especialista em sobrevivência, a anêmona pode se autorreproduzir, subdividindo-se em clones perfeitos. Vistos da superfície, estas bolotas parecem cebolas flutuantes. Debaixo delas pendem as kelps gigantes, as maiores algas do planeta. No começo da primavera, suas folhas, cor de chá, crescem até meio metro por dia e podem passar facilmente dos 30 metros de comprimento. Balançando ao sabor da corrente, as kelps formam florestas submersas, onde peixes e focas buscam refúgio.
Preservar esta riqueza submarina é muito mais do que garantir a beleza do jardim submerso. Cada pequeno ser vivo deste lugar é um elo na complexa cadeia alimentar que termina com as poderosas orcas. Separadas do seu meio ambiente, como Biossa, elas se reduzem a tristes bichos de aquário. Um animal isolado, preso num tanque incolor, que perto da exuberância de cores e formas da natureza, mais parece um centro cirúrgico. Os próprios visitantes do aquário de Vancouver, mesmo maravilhados pelas exibições de Biossa, falam com pena do enorme animal. Eu tenho pena de ver ela aqui, porque nada é igual ao seu próprio lugar. Eu acho que o lugar dela não é para ser assim. É muita dó mesmo. Nossa, mãe. Isso que ela falou, é justo para a gente ver um bicho desse aqui, mas não para baleia, né? Com o novo conceito que a gente tem de manter a natureza como é, eu acho que fatalmente, com o tempo, os aquários, os zoológicos vão mudar, né? Tem que mudar o conceito totalmente. O Dr. John Ford, trabalhando para o aquário, procura ressaltar o lado positivo do cativeiro. Nem todo mundo pode viajar aos lugares onde vivem as orcas, diz ele. E o estudo de quase 20 anos do comportamento de Biossa ensinou coisas que dificilmente poderíamos aprender com os animais soltos, afirma o cientista. Mas o Dr. Ford revela, a decisão já foi tomada. Quando Biossa morrer, a única baleia do aquário será a da escultura da entrada principal. A liberdade de Biossa parece ter sido sacrificada para que os homens pudessem conhecer e dar valor a esses mamíferos poderosos. Nossos parentes distantes, nobres moradores do fundo do mar. O que aconteceu quando uma família inteira de orcas chegou a uma praia do Rio de Janeiro? A seguir, visita inesperada numa praia carioca. 8 orcas brincam nas águas da Barra. Ele se tornou prisioneiro dos nazistas aos 15 anos. Perdeu a família nos campos de concentração. Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz em 86. As memórias do homem que vive assombrado pelas imagens do genocídio. Um escritor que luta contra a intolerância e defende o bombardeio da OTAN na Iugoslávia. Milênio, com Luiz Carlos Azenha. Nesta segunda, 11 da noite. A CPI do Judiciário está abalando o país com o escândalo das adoções ilegais. Mais de 200 crianças foram enviadas para o exterior em processos duvidosos, comandados pelo juiz Luiz Beethoven, quando era o titular da Vara da Infância e da Juventude de Jundiaí. A CPI do Judiciário determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do juiz. Esperança para as mães que lutam para recuperar seus filhos. O drama dessas mães foi mostrado aqui no nosso programa em abril do ano passado. Vamos rever alguns desses casos que estão sendo investigados pela CPI. Espaço Aberto, com Caco Barcelos. Nesta segunda, 9h30 da noite. A cena é familiar. As orcas nadam em conjunto, respirando num só fôlego. O cenário que não podia ser mais diferente. Em vez do gelado estreito de Johnston, no Canadá, estas baleias cruzam as águas tropicais do Rio de Janeiro. A família, 5 adultos e 3 filhotes, apareceu no litoral carioca há uma semana. Parecia estar de passagem, nem mais uma migração. A visita devolveu um toque selvagem ao visual intensamente habitado da Barra da Tijuca. Serviu para lembrar que o mar não é apenas uma paisagem bonita para ser vista do alto dos arranha-céus. Os
oceanos são moradia de milhares de espécies, algumas tão sofisticadas quanto as orcas. E a presença destes nossos primos distantes, mamíferos de vida familiar talvez tão complexa como a nossa, nos faz pensar na responsabilidade que temos com relação ao mar. Presentes em todos os oceanos do planeta, as orcas não dependem apenas de canadenses ou americanos. O que nós, brasileiros, despejamos no nosso mar define igualmente o futuro dos seus habitantes. Sem valor comercial e protegidas do cativeiro em um número cada vez maior de países, as orcas só têm mesmo a temer os inimigos ocultos, aqueles que despejam lixo e venenos em suas águas. Aparentemente fortes e poderosas, elas são poucas, cerca de 50 mil em todo o planeta. Cuidar da saúde dos mares é garantir a liberdade destes magníficos animais, para que orca não vire um dia apenas uma atração de aquário. De Notícia vai falar sobre a sua coluna nos jornais e revistas, aquele espaço onde é publicada a sua opinião de leitor a respeito dos assuntos abordados pela imprensa, dos assuntos que você acha que a imprensa não está abordando direito. A seção do leitor é a responsabilidade dos jornalistas Domingos Fraga, na revista Isto É, Luiz Orlando Carneiro, no Jornal do Brasil, e Agostinho Vieira, no jornal O Globo. N de Notícia, neste domingo, 11h05 da noite. Juros em queda, inflação perto de zero, câmbio no eixo. Será que o pior realmente já passou? Será que vai dar para voltar a crescer na economia e no emprego ainda este ano? É o que vamos conversar em nosso espaço aberto com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Sem estabilidade, é difícil imaginar crescimento e desenvolvimento que sejam sustentados ao longo do tempo. Espaço aberto com Joelmir Betting, neste domingo, 9h30 da noite. Imagens mostram a rápida transformação do nosso tempo. Personalidades definem os rumos da história. Para entender o mundo em que vivemos, toda a dimensão da notícia. Jornal das 10, de segunda a domingo, 10 da noite. Ele se tornou prisioneiro dos nazistas aos 15 anos. Perdeu a família nos campos de concentração. Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz em 86. As memórias do homem que vive assombrado pelas imagens do genocídio. Um escritor que luta contra a intolerância e defende o bombardeio da OTAN na Iugoslávia. Milênio, com Luiz Carlos Azenha, nesta segunda, 11 da noite.